Olá, alunos do CELV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe. Vamos mais a uma aula de ciências para que eu possa esclarecer aí o conteúdo, possa ministrar o conteúdo e vocês possam entender a matéria. Tá? Aí nós vamos estar nos baseando no livro de vocês, dando prosseguimento ao assunto com o sistema urinário. Tá? Então preste atenção bastante aí para que vocês possam entender a matéria e que vocês possam compreender o assunto. Então vamos assistir aí alguns slides e algumas explicações. Então, como nós já falamos, nós vamos falar hoje sobre o sistema urinário, um sistema muito importante para o nosso corpo. Antes de a gente falar sobre o sistema urinário, a gente tem que falar sobre as excretas. Tá, gente? Existem 3 tipos de excretas. Nós temos o suor, né, que é eliminado pelas glândulas sudoríparas. Nós temos o gás carbônico, né, que é eliminado pelo sistema respiratório, e a urina, que é eliminado pelo sistema urinário. Vamos falar um pouquinho mais sobre a urina. Então, a eliminação da urina é feita através do sistema urinário. Os órgãos que compõem o sistema urinário são os rins e as vias urinárias. As vias urinárias, elas compreendem o ureter, a bexiga e a uretra. Tá? Então, nós temos os rins, ureter, bexiga e uretra. Essas são os componentes aí do sistema urinário. Vamos falar sobre a função de cada um deles, mas vamos falar de um modo geral qual a função do sistema urinário. Eles elaboram e removem o principal fluido excretário, que é a urina, regulam a concentração hídrica, ou seja, a concentração de água no corpo, né? E salina também no corpo, tá, gente? Então, regulação hídrica, que é de água, e salina do corpo. Removem as substâncias estranhas do sangue. Também é uma outra função aí do sistema urinário, no modo geral. Vamos falar agora sobre os rins. Os rins, eles extraem os produtos residuais do sangue através de milhões de pequenos filtros, denominados néfrons, que são a unidade funcional dos rins. Então, quando você se deparar aí com alguma questão, quando você se deparar aí, por exemplo, com algum exercício te perguntando quais são as unidades filtradoras dos rins, você sabe que são os néfrons. Néfron, ele que vai ter a função de filtrar o sangue. Então nós já sabemos que a urina é sangue que não foi aproveitado no nosso corpo. Então os rins filtraram esse sangue, né? E aí o que não serve sai daqui dos rins e vem para o ureter para ser armazenado aqui na bexiga. Tranquilo até aí, gente? É muito simples de entender. Então aqui você tem um rim, né? O rim ele é semelhante a um caroço de feijão, vamos dizer assim, anatomicamente, uma semelhança com o caroço de feijão. E aqui dentro desse rim existem néfrons, que são a unidade filtradora dos rins. Como é que ocorre a formação dessa urina? Na formação da urina nós temos 3 processos. O primeiro dele é a filtração. O segundo deles é a reabsorção. E o terceiro dele é a secreção. Então a urina se forma em 3 etapas: filtração, reabsorção e secreção, até formar a urina e ela ser colocada ali no ureter para ser armazenada na bexiga. Quando a gente fala aí de bexiga, bexiga é um órgão muscular elástico, uma espécie de bolsa que está situada na parte inferior do abdômen. Então, quando a gente fala da posição anatômica da bexiga, ela está situada na parte inferior do abdômen. E tem a função de acumular ou armazenar a urina até ela ser eliminada. Então, sai dos rins aquilo que não presta, o sangue foi filtrado, aquilo que não presta é transformado em urina, é colocado ali no ureter, que vai ligar os rins à bexiga, conforme vocês podem ver aqui. Então, o ureter liga os rins à bexiga, e aqui na bexiga, um órgão que tem rico em tecido muscular, aqui no interior, né? Aqui dentro da bexiga é armazenada a urina. E aí, portanto, a bexiga recebe e armazena temporariamente a urina, e quando o volume chega a mais ou menos 300 ml, né,
Os sensores nervosos da parede da bexiga enviam mensagens ao sistema nervoso, fazendo com que tenhamos vontade de urinar, ou seja, de ir ao banheiro, né? Muito interessante nós sabermos sobre isso. Os ureteres, gente. Então aqui, rim, ureter, bexiga. Então rim, ureter, bexiga. Os ureteres são 2 tubos de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada, que conduz a urina dos rins até a bexiga. Que nós já falamos a função da bexiga. E a uretra, gente, é um tubo muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina, tá, gente? Existe uma diferençazinha entre essa dinâmica da uretra feminina para a uretra masculina. Enquanto a uretra feminina mede apenas 5 centímetros de comprimento, a uretra, e também só transporta a urina, a uretra masculina mede cerca de 20 centímetros de comprimento. E aí ela transporta não só a urina para fora do corpo, como também o esperma. Então é bem diferente, é um pouquinho diferente essa dinâmica entre a uretra feminina e aí nós temos a uretra masculina, que é bem diferente, tá, gente? Aqui você pode ver o sistema urinário masculino e aqui o sistema urinário feminino. Muito interessante assim a gente saber essa diferença, né? E aí quando a gente fala de doenças do sistema urinário, que também está no livro de vocês, isso daí para a gente comentar, nós temos como primeiro aí de doença os cálculos renais. Os cálculos renais podem se alojar nos rins, nos ureteres ou também na bexiga. São formados na medida que ocorre alta concentração de cálcio e outros tipos de sais contidos nos líquidos do organismo. Então é por isso que os médicos, eles, não só os médicos, como nós biólogos também, aconselhamos a ingestão constante de água, né? Cerca de 2 litros de água por dia. Se você não tem esse costume de beber 2 litros de água, pega 8 copinhos e bebe 8 copos de água, vai fracionando no dia. Um determinado horário eu bebo um, outro determinado horário eu bebo outro, e assim você vai acostumando assim a beber água, porque tem muita gente que acostuma esses cristais de sais, acumula esses cristais de sais, né, e porque não bebem água, e aí ocorrem essas complicações. Existem cálculos renais que são enormes, que podem causar um grande desconforto. E existem alguns que só são tratáveis com cirurgia, infelizmente. Então, para evitar esse grande problema, é necessário que você beba água, porque aí evita de você criar esses cálculos renais aí no seu organismo, que pode se acumular, como nós falamos, nos rins, na bexiga ou até mesmo nos ureteres, tá bom? E aí a gente vê aí como é que se formam os cálculos renais, as causas, né? As alterações, vamos ver as causas aí dos cálculos renais. Alterações anatômicas ou infecções do sistema urinário. Predisposição genética, alto consumo de sódio e proteínas animais, né? Tem que consumir proteína? Tem, claro, com certeza. Tem que consumir sódio? Tem, com certeza. Mas na medida correta. E o principal motivo para se acumular cristais de sais é a pouca ingestão de líquidos. Então nós temos essas 4 principais causas e principalmente a pouca ingestão de líquido. Como é que é feito o diagnóstico? É feito por radiografias, né, e também por ecografia abdominal. Quais são os fatores de risco? Histórico familiar, dieta rica em proteína animal e pobre em líquidos e fibras, uso abusivo do álcool, doenças intestinais, sedentarismo e estresse. Incidência. Doença 2 vezes mais comum em homens e aparece principalmente dos 20 aos 40 anos de idade. Certo, gente? Então, assim, bebe água e tem uma alimentação saudável e pratique exercícios. Cuide dos seus rins. Beba 8 copos, no mínimo, de água aí por dia, ao longo do dia. Mantenha o seu peso corporal adequado. Eu estou relaxado, eu preciso manter também meu corpo, né, meu peso adequado. Infelizmente, não está indo certo. Diminua o consumo de sal. O sal é importante? É.
mas também é necessário que você diminua o consumo do sal. Evite bebidas alcoólicas, não beba. Então evite bebidas alcoólicas. Se você puder não beber, não beba. Não beba nada que tenha álcool, né? Mas cada um tem um modo de vida, né? Mas eu aconselho a não beber. Eu não bebo, né? Aconselho vocês também a não fazerem isso. E faça exercícios físicos regularmente, tá bom, gente? Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Falei bem resumidamente, numa linguagem bem de fácil compreensão para que vocês possam entender a matéria. Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e assistam, façam os exercícios. Até uma próxima, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.